primeiro lugar, quero agradecer o convite que o Diarinho me fez para fazer um comentário sobre o momento político que estamos passando. Um momento de incerteza crítica, um momento, parece, de retrocesso institucional, um momento de muita dificuldade, inclusive para avaliação, para interpretação, compreensão do que está acontecendo conosco. Muito bem. Para falar sobre isso, eu gostaria de voltar a 2018, quando nós fomos às urnas, nas eleições presidenciais. E lá, no Paraná, teve uma pessoa que, quando foi votar, ela levou uma arma de brinquedo, mas era uma arma, e acionou as teclas da urna eletrônica com o cano da arma. O que ele nos diz com esse movimento, com esse comportamento? Que nós estávamos ali votando num combate, estávamos entrando num combate contra a corrupção, um combate contra o PT naquele momento. Aquela manifestação foi muito intensa com relação a esses aspectos. Do ponto de vista dos motivos do nosso voto, nós fomos ali entrar num desafio. Entramos num combate contra tudo isso e entregamos para o então candidato Bolsonaro a tarefa, a missão de eliminar a corrupção e de finalizar, acabar, diminuir o próprio PT como partido. Foi isso que aconteceu, foram motivações de raiva, de confronto, de angústia, e como se tivéssemos sido traídos pelo PT. Lembre-se que há 5 anos antes, nós tínhamos ali um período cuja avaliação do Lula era muito alta. Muito bem, passado esse tempo, o Bolsonaro já presidente, formou seus gabinetes, os seus ministérios, e se fortaleceu, parece que em 3 grandes pilares. Primeiro, ele presidente carismático, populista. Segundo, uma espécie de um presidente da economia. E terceiro, uma espécie de um presidente da justiça e da ética. Nomeando cada um deles, Guedes na economia, Sérgio Moro na ética e na justiça. Sérgio Moro vinha, inclusive, com faixas de herói, nas manifestações de candidato, de pessoa do mais alto quilate para a política e para aquele momento da vida dos brasileiros. Bolsonaro precisava muito do PT para se manter vivo. Por quê? O coração da presidência precisava, até então, do sangue sendo bombeado, mas era um sangue contra o PT, um sangue petista. Essa era a vida. Bolsonaro não conseguiria viver, até naqueles momentos, sem o PT e sem o Lula. A todo momento, a todo instante, puxava-se essa relação. O que eles deixaram de fazer, os corruptos, o PT isso, e assim por diante. Bem, chega um momento que isso cansa. Nós fizemos um voto não de desenvolvimento do país, nós fizemos um voto de combate. E isso foi perdendo um pouco o fôlego. Bem, do estilo do nosso presidente, militar, formação militar, ele está sempre disposto a um combate. Quando não tem combatente, ele o cria. Tudo que ele fala, essas coisas que ele diz por aí, as controvérsias sobre as queimadas, controvérsias sobre o óleo, o petróleo que foi derramado no Nordeste, as controvérsias sobre as ONGs, sobre a cultura, a Lei Rouanet, as controvérsias sobre os próprios partidos, o PSL, o Congresso Nacional, o Superior Tribunal de Justiça, o STF também. Bem, pode escolher qualquer lugar, ali a gente vai encontrar um ponto de controvérsia, combate, e confronto ou conflito. Só que isso não tem mais se mantido. Por quê? Entramos numa crise econômica. Antes do coronavírus já vínhamos empurrando meio que o Brasil aos pouquinhos. Havia uma tendência de crescimento lento, gradual, mas ainda crescimento, uma certa manutenção da economia, com muita dificuldade. Depois, com o coronavírus, se desmontou todo esse campo onde se sustentava o governo e as coisas se agravaram muito mais. Problemas com o ministro da Saúde, problemas com o ministro da Justiça e tantos outros problemas que ocorreram ao redor disso tudo. Hoje, o que nós temos é um personalismo que a gente pode sempre dizer, parece que é sempre o pior, né? Mas o mais crítico de todos. Quanto mais personalismo, menos instituições. Da mesma maneira, quanto mais fiscalização,
menos cidadania. Quando você tem que fiscalizar mais isso e aquilo, é porque as pessoas não têm a cidadania ou não a praticam o suficiente para não precisar serem vigiadas por terceiros. Quanto menos instituição, é ali que cresce a pessoa. E isso que tem acontecido agora. A nossa crise não é que as instituições funcionam ou não, é sobre sua legitimidade, até onde ela pode ir. Não há, como já disse Bolsonaro, alguém que seja a Constituição. Também já foi falado que as eleições estariam sob suspeitas. Todos os eleitos nas últimas eleições, e talvez em todas as outras, estariam sob suspeitas. Por quê? O próprio Bolsonaro disse que tinha documento de que as eleições teriam sido fraudadas e que iria nos apresentar. Esses são problemas institucionais sérios, graves. A relação com o Congresso tem um lado positivo, ou seja, esse capitalismo, esse presidencialismo de coalizão, essa coisa misturada que não dá fruto muito bom, que não é nem presidencialismo, não é nem parlamentarismo, e não dá para dizer exatamente o que seja, tem nos prejudicado ultimamente. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, isso tem corroído a ideia de Estado, a ideia das instituições fortes e a ideia das pessoas submetidas às instituições. Esse toma lá da cá, os benefícios, os privilégios, tudo isso tem desmontado o nosso interesse na política, tem desmontado a nossa crença que a política resolve nossos problemas. Tudo isso tem criado abalos sobre os processos políticos e eleitorais. Nós estamos num momento muito difícil, num momento em que as pessoas querem se sobressair às instituições. Quando isso acontece, estamos sempre à beira de problemas mais graves, de não reconhecimento das leis, do imperativo da vontade pessoal, do não fortalecimento das instituições, da dominação da vontade e dos interesses de pequenos grupos. Perdemos o sistema de avaliação da justiça, de julgamentos, em virtude de sistemas de proteção de amigos e da intensa justiça para os inimigos. Enfim, isso tem desmontado muito o nosso cenário. Não é mais do mesmo. Não é igual ao que já aconteceu antes. Porque as nossas instituições, a nossa força de combater essas coisas são mais evidentes. A imprensa ainda continua fazendo seu grande papel, que é liderar, organizar, catalisar essas lutas que acontecem em outros lugares. E isso é que tem nos mantido de pé em termos institucionais. Não fosse isso, STF sob ameaça de fechamento, com o cabo e mais uma pessoa, o Congresso, as ideias sobre o AI-5, toda essa retomada da ditadura militar, aquelas organizações muito pesadas que nos tiraram a liberdade de pensar, fazer e agir com democracia. Não está isso no dia seguinte, mas está isso no tom da desmantelamento, do descrédito, da deslegitimação das instituições. Isso fragiliza muito, mas muito, intensamente, a crença das pessoas nas instituições, a crença das pessoas na política e, especialmente, a crença das pessoas nos políticos, no plural, não no político em particular. Porque o político em particular já mostrou quem é. É isso aí.